Boa noite, seja muito bem-vindo ao ConectaCast. E hoje nós vamos começar com um tema muito importante. Qual é o seu lugar no mundo? E hoje nós começamos essa reflexão assim. Toda mulher que um dia se perdeu de si mesma para cuidar de todo mundo sabe exatamente do que eu vou falar aqui hoje. Existe um padrão silencioso que está impedindo terapeutas, mentores, profissionais do desenvolvimento humano de prosperarem. E isso tem um nome. Hoje a gente vai nomear este padrão aqui juntos. E vai ser desconfortável, mas só que do jeito certo. Eu sou Adriana Vicioli, eu sou mentora digital de posicionamento e eu acredito que toda história tem poder, o poder de quando a gente tem coragem de contá-la. Esse é o ConectaCast, que existe para pessoas que precisam parar de esperar e de pedir permissão para ocupar o seu lugar. Esse podcast é para pessoas que tomou uma decisão, que está disposta a treinar a sua coragem, disposta a treinar a sua constância, está disposta a honrar a sua trajetória, a sua história e contá-la para que ela possa ser a favor do seu negócio, da sua vida e do seu negócio, com desafios, com conquistas que a vida nos traz e também que está disposta a entregar 1% ao dia para ser uma pessoa melhor. E esse espaço ele não existiria sem as pessoas que acreditaram nessa visão, antes mesmo de qualquer coisa. Estes são os founders, são os fundadores do Clube Conecta. São eles que tornam possível esse podcast, né? Que traz conversas como a que hoje vão chegar até você. O Clube Conecta é uma comunidade para quem quer crescer no digital com estratégia, com conexão e com propósito. Obrigada por existirem comigo nessa jornada. Olha os nossos founders, que lindos, gente. E pessoas talentosíssimas. A minha convidada de hoje, ela é terapeuta, palestrante, autora de best-seller do livro A Senhora do Destino. E ela é criadora de um método que já transformou a vida de centenas de mulheres. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o currículo dela. Foi a coragem dela ter vivido na pele tudo isso que ela ensina. Com vocês, Patrícia Varela. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Adriana. Estou muito feliz de estar aqui com você, de poder compartilhar um pouco aí dessa história e do assunto que nós vamos tratar hoje. Isso. E a Patrícia também, ela é uma fundadora do Conecta Club. Ela está no Conecta com a gente, no Conecta Club. E, Patrícia, antes mesmo da gente falar de tanta coisa que você trouxe, que tem tanta bagagem, né? Antes da gente falar de método, de livro, de formação, eu preciso te fazer uma pergunta, tá? Me leva para aquele momento em que você percebeu na sua vida que você estava vivendo, Patrícia, para os outros e não para você. Como que foi esse despertar para você? Foi um momento muito difícil para mim, de eu poder tomar a consciência de que eu não estava vivendo para mim, que eu estava repetindo uma história e estava presa nos dramas familiares. Foi um momento de dor, mas também de libertação. Foi graças a esse momento de eu tomar essa consciência de que eu estava vivendo uma história que não era minha e repetindo um destino que não era meu. Olha só que interessante. E presa num amor que a gente chama de amor cego. O amor cego da criança. É um amor maior do mundo. A criança, ela ama tanto seus pais, que ela, por amor a esse pai ou essa mãe, essa criança entra em sacrifício. E eu fui essa criança. Você ficou presa nessa criança por muito tempo. Nessa criança que estava querendo salvar a mãe. Mesmo na sua vida adulta. Mesmo na minha vida adulta. Então eu permaneci, foram
46 anos para eu tomar consciência, mesmo depois de ter feito muitas imersões, né, de cura de criança interior, porque eu tive muitos traumas, vim de uma família. Depois desse momento que eu fui entender que tinha o transtorno de personalidade narcisista. Meu Deus! E eu estava presa nos dramas da minha mãe, né? Por esse amor cego dessa criança, que amou por dó da mãe. Eu tomei as dores da minha mãe. Não só as dores da minha mãe, me transformei na mãe da minha mãe, na mãe das minhas irmãs, e eu estava ainda vivendo em triangulação, que é chamado. Tentando resolver ainda os dramas emocionais dela. Patrícia, isso é muito comum entre as mulheres. Você trabalha com mulheres, né? Isso é muito comum? Muito comum nas mulheres, por quê? Porque a gente se coloca, esse dó que a criança tem, ela se sente a heroína. E é essa heroína que eu quero falar hoje. A heroína, ela se transformou na Senhora do Destino. É aquela criança que, quando ela vê um dos seus pais passando por alguma dificuldade, ela se sente onipotente. Ela sente que ela pode resolver qualquer coisa. Ela se transforma na heroína. A criança vai se tornar na heroína? A criança se transforma na heroína porque ela acha que ela pode resolver os problemas dos pais. Os problemas dos pais que são emocionalmente... eles não são maturos, né? Não tem maturidade emocional. Então, se você nasce numa família que os pais também têm os seus dramas, seus traumas, e quando eles não têm essa maturidade, eles são crianças também. Então, são crianças feridas que estão ali com uma criança, eles não estão disponíveis para essa criança, porque eles estão olhando para a própria dor, né? Para a sua própria dor. E isso ela vai carregar para a vida adulta dela. A inconsciente ela carrega. Ela achou que ela podia salvar, que ela podia resolver ali, e ela entra em sacrifício. E ela entra nesse ciclo, que depois ela não consegue sair disso. Não, porque tudo é inconsciente. Nesse desejo, porque ela não foi vista, essa criança não foi vista, não teve as necessidades atendidas, ela se transformou naquela criança que ela não podia dar trabalho, muitas vezes é a menina boazinha, a melhor filha. Sim. A melhor filha que não dá trabalho, é aquela que vai cuidar dos outros irmãos. Que tem que agradar todo mundo. Que tem que agradar todo mundo. Então, ela é, dentro dessa transtorno de personalidade narcisista, né? Ela é o filho dourado, a filha dourada. Mas não porque ela é melhor, é pela utilidade que ela tem. Ela tem uma utilidade naquela família. Utilidade ali. Ela foi colocada como a filha que cuida dos outros irmãos, pode ser o filho, eu estou contando da minha história. Sim. E aí, essa criança não entende. Mas como ela foi... Ela não entende, mas ela tem ações que condiz com tudo isso que você está dizendo, dela ser a salvadora, dela pretender ser a salvadora. Aí foi aquela criança que ela era, né? Ela entendeu que ela só seria amada pelo que ela fizesse. Isso é muito interessante, porque você falando, parece que eu também já estou entrando nessa história, porque eu sou filha de pais separados, né? E sou a única filha viva da minha mãe. Minha mãe teve 2 filhos que faleceram, eram mais novos do que eu. Eu sou a primogênita. E é engraçado que até hoje a gente fala... Até a minha mãe diz que eu sou a filha única. Mas eu não sou a filha única, eu sou a única filha viva da minha mãe, né? A gente tem que honrar isso tudo, né? E eu me vejo muito nisso porque eu me sentia muito culpada pela separação dos meus pais por muito tempo, mas era uma coisa assim, incondicional. Eu não tinha essa consciência. Mas, de uma certa forma, eu sentia que eu era culpada, não sei porquê, que eu tinha que agradar demais o meu pai, que eu tinha que agradar demais a minha mãe. Até no final do ano, nós fizemos um evento na Baguete para mulheres. E eu estava buscando um conto, né? Porque eu também sou contadora de histórias. Eu estava buscando um conto para contar para as mulheres e eu não achava a história. E uma amiga minha falou assim, conta uma história sua de Natal. E aí eu falei assim, mas as minhas histórias de Natal são tão sem graça. Ela, como assim? Eu falei, meus pais são separados, eu era criança.
No Natal, se eu estava com a minha mãe, eu ficava triste porque eu não estava com meu pai. E se eu estava com meu pai, eu ficava triste porque eu não estava com a minha mãe. Então, nunca eu estava feliz, né? Nunca estava satisfeita o suficiente. Eu sentia que eu queria ver os dois sempre juntos, mas não tinha mais condição. Então, era uma coisa incondicional, que é isso que você está dizendo. E, de certa forma, eu achava que eu tinha que salvar eles, né? É muito interessante. A criança, ela sempre se sente culpada. Sim, vai carregar essa culpa. Se um adulto maltrata essa criança, porque o que aconteceu existe uma diferença entre você ter uma ferida emocional e de você ter um trauma. A ferida emocional é quando essa criança, por algum motivo, ela se sentiu abandonada, mas não foi abandonada de verdade. Mas na cabecinha dela, ela achou, por exemplo, deixou lá na casa da avó, ela olhou, cadê minha mãe? Ai, foi abandonada. Então, ela já acha que pode ter ali, naquele momento, ter uma ferida de abandono. Mas o trauma não. O trauma é quando realmente essa criança sofre maus tratos. Foi o que aconteceu comigo. São os xingamentos, são os abusos, aquela criança só ser usada para a utilidade dele. Porque o narcisista é assim. Tudo a criança foi um objeto de uso para ele. Ele não tem amor, não tem empatia. Ele quer que aquela criança satisfaça todas as necessidades dele. As necessidades e os desejos dele. E eu fui essa criança, que eu era útil. Vai buscar café, vai buscar água, vai lá levar meu sapato. E não tinha amor. Não tinha amor, não tinha afeto, e não tinha cuidado. E você sentia isso, mesmo que inconsciente. Não tinha nada de amor. Era só autoritarismo e cobranças, críticas. E de uma hora para outra, aos 8 anos, eu deixei simplesmente de ser criança. 8 anos? 8 anos de idade. Que aí eu fui cuidar da minha irmã, minha mãe teve que ir trabalhar, e eu ficava sozinha com ele, que aí eu dei o nome dele de bicho-papão, né? Porque eu fiquei sozinha com o bicho-papão. Meu Deus! Eu chamei ele de bicho-papão. Eu tinha que ficar sozinha com aquele homem. Aquele homem representava para mim perigo. Porque ele tinha alcoolismo, né? Ele era alcoolista. E ele chegava à noite, tarde da noite, e fazia o que geralmente os alcoolistas fazem com as esposas. Tira a esposa da cama. E ele fazia isso comigo. Então, ele tirava eu da cama para eu poder esquentar a comida para ele. E era debaixo de xingo. Meu Deus! Então, já começava os xingamentos, já começava a tortura. Ele me torturava psicologicamente. A ponto de um dia, eu tive uma crise e comecei a bater minha cabeça na parede. E a sua mãe tinha consciência disso? Minha mãe tinha, mas a minha mãe era dependente emocional. Ela não tinha demais, força. aquele amor que mata, aquele amor que você vê o que acontece com as mulheres, né? Ela apanhava, era traída, toda aquela história que acontece em dependência emocional e quando tem narcisismo junto. Matrícia, essa história é muito forte, é muito impactante, que muita gente não tem coragem de contar. E aí nós começamos com o nosso primeiro pilar, né? Que é a tomada de decisão. Olha isso, eu acredito que toda vez que você conta essa história, você cura uma parte da Patrícia. Eu fui curando isso, não foi fácil, porque a neurociência explica como que o cérebro de uma criança ela é totalmente diferente de uma criança traumatizada de uma criança normal. Sim. Então, não é todo mundo que passa por esses abusos. Então, o cérebro é modificado. A autoestima ela é construída na infância. Então, eu não tinha autoestima. Não tinha. Deus, com certeza. Como que vai ter autoestima com toda essa situação que você viveu? E aí a gente pensa... Daí eu cheguei naquele ponto que eu descobri... Em 2021, que foi quando eu me tornei a senhora do meu destino, foi quando eu descobri que eu não tinha autoestima. Eu achava que eu tinha, porque toda mulher acha que tem autoestima porque vai no cabeleireiro e põe uma roupa bonita. Sim. E eu estava no melhor momento da minha vida, que eu tinha emagrecido, tinha acabado de abrir meu consultório, o ozonoterapeuta tinha colocado tudo do bom e do melhor no consultório, eu estava muito feliz. Por fora? Nossa, eu estava radiante de felicidade. E me deparei com essa situação. Foi uma situação dolorosa, mas veio para me libertar. Para eu entender, somente ali que eu entendi toda essa coisa do transtorno de personalidade narcisista e que aquele homem estava representando meu pai. Não só aquele homem, mas todos os relacionamentos que eu vivi, que eu conto aqui no livro, foram muitos relacionamentos abusivos em ambiente de trabalho.
Nossa, que interessante isso, porque aí essa pessoa que da infância, ela foi sendo representada por várias pessoas que foram vindo na sua vida, seja relacionamento amoroso, seja Tudo. relacionamento, qualquer relacionamento, De de amizade, amizade, de trabalho, lugares. E como eu fui essa criança que meu pai olhava para mim e falava: você já lavou louça? Então, o que a criança entendeu? Então, ela sempre colocava em trabalhos assim, com sobrecarga, que tinha um chefe que ia vir falar para mim: ah, você está aí parado, sem fazer nada? Meu Sabe? Deus. Representando quem? Aí eu despertei tanto, sabe, Adriana, que eu achei assim... Eu trouxe uma consciência tão grande e me tornei especialista em relacionamento. Porque eu entendi que relacionamentos são espelhos. Sim. Gente, olha que interessante. Ela viveu uma vida, né, uma parte de uma vida dela com pessoas abusivas, pessoas que minavam a autoestima dela. Num momento que ela achou que ela estava ótima, que parecia que estava tudo bem na sua vida, montou um consultório, cabelo arrumado, imagem, linda, alguma coisa por dentro não estava bom, porque ela tinha que resolver tudo isso. E é interessante, Patrícia, porque muitas mulheres chegam a mim, porque eu sou mentora digital, e elas querem se posicionar, elas querem deslanchar no digital, mostrar o seu negócio. E é muito interessante, porque muitas mulheres travam ali no comecinho. Elas já travam no comecinho, elas não conseguem gravar um vídeo, elas não conseguem tirar uma foto e postar. E hoje você sabe que quem é visto é lembrado, as redes sociais hoje é vídeo, é você aparecer. Acabou a era de você fazer aquelas imagenzinhas no Canva, né, que você colocava pessoas que não existiam, né? E essa pessoa, essa mulher, geralmente é a mulher. É a mulher. Ela vem, ela começa a mentoria, porque eu quero, mas ela não está preparada. Ela não está preparada. E aí eu falo assim, eu não sou terapeuta, você vai ter que buscar a ajuda que não está em mim primeiro. Então, como mentora digital, muitas vezes, eu também tenho que saber dispensar o cliente. Porque não adianta eu querer ir além com esta mulher, porque ela tem que curar essa parte, para depois ela vir para o digital. Porque o digital é visibilidade, é espelho, é posicionamento. As pessoas esperam isso e ela deseja isso. Só que se ela não curar estas partes que a terapeuta vai ajudar, eu não consigo avançar com esta mulher. E, Adriana, essa é uma ferida que todos nós temos. Sim. Todos nós. Então, não é vergonha. Foi o tempo que falar que você fazer uma terapia era vergonha? Não. Fazer terapia é um ato de coragem, de auto-amor. Com certeza. É a melhor coisa que você faz para você. Por você. Por você. Não tem coisa melhor que você pode fazer para a tua vida. É você entender o porquê desse comportamento e por que você trava. Então, por trás da invisibilidade, existe uma ferida chamada rejeição. Olha só, para você ser visível, e vamos colocar o digital mais uma vez, você precisa sair da invisibilidade. Você precisa ter autoconhecimento. E o que aconteceu? Eu tive desde o começo da minha carreira, eu já atendia, né, terapeutas. E eu atendi uma nutricionista que ela tinha muita vontade de ser terapeuta. Ela fez um curso junto comigo de terapia. Olha que legal. E aí ela falou assim, Patrícia, justamente o que você está falando, eu não consigo ligar um vídeo, eu travo. E ela falava assim, quase invisível mesmo. Então, quem tem uma ferida muito aberta, nós temos todas elas, mas se você tiver uma ferida muito grande de rejeição, sua voz nem sai. Aí fazendo terapia, ela entendeu que ela tinha ferida de rejeição e essa de não colocar, eu falo assim, quando você não coloca sua voz no mundo, você não existe. Quando você não posiciona, você não existe. Você não ocupa o seu lugar no mundo. Se você não tem opinião, você não existe. Se você é manipulada e você não coloca a sua voz, porque ela fazia assim, ela não colocava a voz dela e nunca se posicionava em nada. Porque alguém já não deixou ela fazer isso no passado, lá atrás. Lá atrás, na infância. Então, quando ela descobriu que ela não conseguia gravar um vídeo, porque era essa ferida da rejeição, e que ela não colocava a voz dela no mundo, enquanto ela não colocasse a voz dela no mundo, ela não era como ela se continuasse inexistente na vida.
É. E sabe o que acontece ainda, Patrícia? Muitas mulheres, quando vai para o digital, por elas terem essa invisibilidade, essa dificuldade de não colocar a sua voz, porque são vozes abafadas. Sim. Muito que se tempo calaram, abafadas. Às vezes ela ia falar, o que o pai e a mãe falavam? Shhh. Você não pode dar trabalho. Você não pode dar trabalho. É aquela criança Vai quietinha. fazer eu passar vergonha. Fica quieta. Aí, quando ela cresce, ela quer gravar o vídeo, ela não consegue, vai, porque ela a nunca voz teve dela voz. foi calada. É a voz calada. E um ambiente muito hostil. Então, Sim. ali aqui fora, nesse caso que eu atendi, os pais brigavam muito. Então, ela falava, deixa eu ficar quietinha aqui. Eu não posso dar trabalho. Eu vou Olha me como esconder. meus pais brigando, como que eu posso dar algum trabalho? Foi também aquela criança quietinha. Eu me preocupo mais com a criança quietinha do que a barulhenta, porque a criança faz Dizem barulho, que os né? quietinhos são os mais preocupantes. São os mais preocupantes. Exatamente. É o que mais tem traumas. Porque uma hora ele vai explodir. Explode. Uma hora ele Uma hora vai explode. explodir. Eu mesma, uma mulher ferida, você conhece a minha história, eu tive depressão, fiquei 3 anos afastada do meu trabalho. E eu era essa criança que eu tive que ficar calada há muito tempo. Eu tinha que agradar, eu tinha que me esconder, eu tinha que ficar quietinha, muitas vezes. Só que aí eu fui ficando quietinha. Uma hora fiquei que nem uma panela de pressão. O que aconteceu? Pá! Estourou. Estoura. Então, assim, muitas mulheres vêm para o digital com esse perfil. Ela não vai conseguir colocar a sua voz porque ela precisa curar isto. Porque trava antes. mesmo, Adriana. E trava. Não é falta de vontade. Não é. Não é porque ela não quer. E se por exemplo, se não tiver uma mentora com essa clareza que você tem, Sim. de entender que ela precisa fazer uma terapia, às vezes vai até maltratar. Até vai falar, você é uma travada, você... Sim. Não sei o quê. Não, não é isso. Tem que ter essa sensibilidade. A sensibilidade que você está lidando com o ser humano, e esse ser humano pode ser uma criancinha. Ferida ali. Acho que é por isso que já me falaram que eu sou uma terapeuta digital. Eu falo, gente, eu não sou terapeuta, mas é que eu tenho, sim, eu tenho essa sensibilidade. Eu consigo ver que a pessoa está travada e que não é uma trava técnica, não é porque ela está fazendo o corpo mole, não é porque ela não quer fazer, é porque tem travas. Adriana, eu passei anos da minha vida trancada num quarto estudando. Quando eu vi, passaram anos. Eu não saía. Isso é você viver em sacrifício. Ora, quando a terapeuta ela faz isso. Por que você passa anos e anos estudando de um curso para o outro, de um curso para o outro, de um curso para o outro, e nunca entra em ação e vai guardando até o ponto que eu falei, estou com essa obesidade mental, aquilo me fez mal. Chegou uma hora que eu estava assim, porque estava me fazendo mal. E eu ficava trancada dentro do quarto, estudando. E era um trauma de infância, isso né? É muito comum, Patrícia. É muito comum. Acho que é um perfil dessa mulher. Você como terapeuta, deve saber. É um perfil. Os profissionais, né? Terapeuta, profissionais de desenvolvimento humano, eles passam a vida estudando. Sem e nunca acha que está pronto. Nunca está pronto. E não consegue colocar em ação aquilo que ele estudou. E o duro que acha que está fazendo. Mas não tá. Eu já fui essa mulher. Eu também. Eu vou falar para você que uma vez eu levei um tombo muito grande, porque eu sou uma pessoa multipotencial, muitas ideias, e aí eu passei compartilhei meus saberes com uma pessoa, e essa pessoa simplesmente colocou em ação tudo aquilo que eu tinha falado para ela, que eu tinha vontade de fazer. E aí eu peguei e fui reclamar com ela, ela falou simplesmente assim para mim: o mundo é dos fazedores. Algumas pessoas, elas vão só ficar estudando, tendo ideia, e outras vão colocar em ação. Menina, mas isso doeu. Mas doeu. A criança ficou ferida. A criança ficou ferida lá na minha chácara 1 semana chorando. Mas aquilo foi uma lição tão grande na minha vida que me fez entrar em movimento. Eu falei, chega de ficar tendo só ideia, de ficar estudando dessa obesidade mental. Para. Comprar curso, mentoria, consultoria. Eu falei, chega, eu vou começar a colocar em ação. E foi assim que nasceu a Mentora Digital.
Foi assim em 2024 que eu tive um novo insight. É o corpo da criança, na verdade. É uma Sim. criança que está ali procrastinando. Por quê? Porque a criança ela só quer o quê? Coisa fácil. Sim. Então, eu estava naquele corpo de criança ainda. É assim porque a que criança, nasce a procrastinação, é assim então? que nasce a procrastinação. Porque é a criança que está ali. A criança, qualquer dificuldade, ela vai desistir. É verdade. Ela só quer mamão com açúcar. Ela só quer docinho. Sim. E vai sempre ter alguém que vai estar socorrendo, ajudando. Vai estar socorrendo, ajudando. Ela é vítima. E ela só quer receber. É gostoso ser criança, criança né? é uma delícia, né? Eu só faço o que é fácil. Se eu tiver qualquer dificuldade, eu desisto. Você está na criança interior ferida, nessa criança, nesse corpo, nessa procrastinação. Amanhã eu faço. Não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Deixa eu dormir aqui mais um pouquinho. Não, amanhã eu faço. É a criança. Meu Deus do céu. Isso tudo que você descreveu aqui, gente, é muito rico tudo isso, né? É o momento em que a sua história vira. Porque você precisou viver tudo isso para você começar a entender, eu preciso sair disso, né? E não é fácil. Não é fácil. Não é. Porque virar essa chave não é fácil. Para eu escrever esse livro, eu tive que todos os dias vencer a procrastinação. Nossa, eu imagino. Porque Não. escrever um livro, não vai ter alguém cobrando você toda hora. Não, você é você tem que tem que ter uma disciplina. Daí todo dia eu levantava e vinha a tua mente que sabota, ela vem e fala assim, viu, por que você vai escrever hoje? Escreve hoje não, deixa pra amanhã. Olha o sofá lá, que gostoso. Ai, o sofazinho. Ai, vai lá ficar vendo rede social. Aham. Vai lá, você vai te distrai. A sua própria mente te distrai. Sim. Se você não encarar. Ela quer te levar para a zona de conforto. Zona de conforto. O tempo todo. O tempo todo. Se você não enfrentar, você vai continuar procrastinando o resto da vida e você não vai... E não sai da criança. Ocupar o seu lugar no mundo, você não vai viver a sua história, você não vai viver do teu sonho. Não vai. Você vai chegar lá no cemitério sem viver o teu sonho, porque você simplesmente ficou na zona de conforto. Gente, e isso é tomada de decisão. Você precisa ter consciência de que você está vivendo como criança. Como criança. Eu estou procrastinando, eu estou como criança e eu preciso virar essa chave. Porque só assim você vai começar a prosperar, você vai começar a ter vida de adulto. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. A Patrícia está falando do livro. Gente, imagina quantas páginas tem seu livro? Acho que ele está com 169 páginas, né? 160 Imagina quantas vezes... páginas. Revisão. Imagina quantas vezes ela não pensou, para que eu vou escrever hoje? Eu não tenho ninguém me cobrando. Amanhã eu escrevo. Aí chegava amanhã, depois eu escrevo. Então, assim... adulto precisa fazer o que precisa ser feito. Ela queria muito escrever esse livro, nós já conversamos em muitos momentos sobre esse livro, né? Ele nasceu no momento certo, mas ela precisou ter essa disciplina. E você que está aí na sua casa pensando que você precisa fazer alguma coisa, mas que amanhã você vai fazer... Começa hoje com o que você tem e como que você pode. Só começa. É a tomada de decisão. Você precisa ter uma tomada de decisão. Esse é o primeiro passo para você sair da procrastinação e para você virar essa chave, não é mesmo? Adriana, você comentou aqui sobre mulheres multipotenciais, que eu também sou. E é um sofrimento também de muitas terapeutas. Muitas terapeutas, muitos profissionais multipotenciais. Porque você vai do Iapoque ao Chuí. É verdade. Você vai dar bem em qualquer nicho. Exatamente. Você tem capacidade para qualquer nicho. Que a Adriana fala, viu? Você tem que nichar. Só que tem uma coisa. Quem faz tudo não faz nada. Você precisa focar. Você precisa focar. Você precisou fazer isso. Eu precisei fazer isso porque como eu estudava muita coisa, então, se eu estudava, por exemplo, análise comportamental. Eu vou falar do DISC. Eu vou não sei o quê. Aí eu estudava terapias integrativas, estudei ozonoterapia.
E tanto que eu abri meu consultório, Sim. usando a terapia, tudo. Só que por que que eu tive a coragem também de fechar o consultório? Conta. Porque a minha missão estava nisto daqui, no emocional. Porque é a minha história. A minha missão, você tem que olhar. Qual que é a sua missão? Porque atrás da sua dor, dos seus desafios, está a sua missão. Mas não é só isso. Eu fui entender que a nossa missão, a missão de todos nós, é ser feliz. Sim. Se tudo que você deseja Ser na vida e feliz na busca... vida pessoal, no trabalho, tem que estar tudo Se você alinhado. não estiver feliz, não vale a pena buscar. E nessa minha jornada, desde o princípio, que eu ouvi histórias e histórias de pessoas que buscavam dinheiro, buscavam sucesso em outras coisas. Quando chegaram lá, falavam, não sou feliz nisso aqui. Largou tudo. Quantas pessoas ricas são tristes? Porque elas achavam que era o dinheiro. Não tem felicidade. Só que aí descobriram, nossa, eu tenho dinheiro hoje, mas eu não tenho felicidade. Então, a nossa maior missão é ser feliz. E aí, a mulher que ela está traumatizada, ela foge do sentir. Ela está no cabeção. Ela está no racional. E ela está ocupando muito essa força masculina. Então, se você está fora do teu feminino, você não vai prosperar. Olha isso, que forte. Não vai. Porque você vai querer fazer qual homem? Ô, Patrícia, e você falando do Senhora do Destino e de que você precisou fechar a sua clínica de ozônio para você viver a sua missão. Minha missão. Me veio à mente uma coisa muito forte. Você fechou o consultório, você fechou seu consultório de ozonioterapia, porque sabe por quê? Posso estar errada, você me corrige. Porque você precisava viver a sua história, a sua jornada da Senhora do Destino. Exatamente. Para você ajudar essas mulheres que você ajuda hoje, essas terapeutas, você precisou passar por esse caminho. Você precisou construir a sua história, você precisou se curar para você curar outras mulheres. E isso foi fundamental quando eu reconheci que eu era uma curadora ferida. E eu vejo hoje muitas terapeutas que não curam suas feridas e elas falam, eu quero transformar vidas. Ela está na salvadora, como eu estava. E eu quero falar desse perfil especificamente, que nós começamos aqui falando, que é a nossa heroína. Até coloquei a foto da minha criancinha, que ela foi heroína. Ela tomou a melhor decisão com a maturidade que ela tinha. Uma criancinha, o que a criancinha tem maturidade? Nenhuma. Mas se você vai continuar na heroína, você tem que olhar para essa criança com muito amor e falar para ela, muito obrigada, minha heroína. Por tudo que você fez até aqui. Só que agora, de agora em diante, não pode ser uma criança mais conduzir minha vida. É eu que tenho que tomar as Eu, rédeas. a mulher adulta, que tem que conduzir. Então, é aquele momento de você abraçar a nossa heroína. E se você for como salvadora para a tua profissão, você também não vai prosperar. Com certeza. Porque é uma projeção. O adulto, a troca dos adultos é dinheiro. Sim. A troca da criancinha é amor. Então, você nunca vai receber o dinheiro. Você vai receber o amor. Aí você não quer o prospera. amor. E aí não prospera. Ai, por que eu não tenho prosperidade? Porque você não entrega de verdade. Você tem medo de entregar? Não. Ela não está entregando. Ela está sendo uma vampira. Meu Deus! Uma vampira! Como assim? Explica pra gente. Como é que você é uma vampira? Falar. Vampira. Porque ela está extraindo de você o amor que ela quer. Ela quer o amor, ela está carente. Gente, que forte isso. Ela está carente. Ela vai ficar te sugando. Vai sugar a tua energia, porque ela quer o teu amor, aquele reconhecimento, tapinha nas costas. E nunca vai estar satisfeita. Nunca vai estar satisfeita. Ou ela recebeu aquele elogio, ela fica toda feliz e contente. Ai, que felicidade. E ela vai atrair as pessoas exatamente para poder só dar o tapinha nas costas tipo dela. de mulher que sempre vai querer agradar o outro. Ela fica agradando. Não tem identidade. Não tem identidade. E aí não consegue se posicionar. O negócio dela vira ONG. Nós estávamos falando isso nos bastidores. Vira ONG e ela não consegue enxergar. É muito duro ela isso. Acha que ela tem que estar sempre ajudando. Eu tô falando isso com muito amor, porque eu fui essa heroína. Eu também. Eu não entendia que eu estava buscando amor. Era o amor dos pais, né?
Então, quando você está buscando o amor que você não recebeu, e você está projetando nos relacionamentos, tem aquele filme Profecia Celestina? Já assisti. Assista esse filme. É maravilhoso. Vai falar sobre relacionamento em geral. Então, se você está carente Vale de amor, a pena assistir. você está carente de amor, você não vai prosperar. Você Não está carente vai. de amor, você vai encontrar os narcisistas. Você vai encontrar os manipuladores. Você vai encontrar as pessoas que vão extrair de você. Só extrair de você. Vão aproveitar, né? Nossa. Vão extrair da sua inocência. Porque você é uma criança. E Isso esses manipuladores, eles vão manipular a criancinha. Eles têm faro. tem. Eles têm faro para faro. a mulher que tem a dependência emocional. Isso é É dependência uma emocional. coisa, um atrai o outro, né? É a chave e fechadura. Você tem o relacionamento certinho para você se curar. Meu Deus do céu. Aí eu entender isso, aí vem a parte espiritual, Adriana. Entender espiritualmente no mundo invisível sobre energia e vibração. Explica pra gente sobre isso, sobre energia e vibração. Se eu estou na minha criança ferida, se eu estou ali achando que eu não recebi, que eu não tenho, estou nas feridas, eu estou vibrando no medo. Eu estou em baixo estado emocional. Entendi. E nós temos uma assinatura energética, que aqui é a segunda fase do livro, que eu descobri sobre isso. Então, eu entendi o papel dos algozes. Eles não são seus inimigos. Eles são instrumentos de Deus para te curar. Eles estão ali. Eles estão cumprindo, ensinando para a você, lidar com aquela situação. mostrando para você como que você está por dentro. É um espelho. Meu Deus, isso é muito forte, É Patrícia. forte. É muito É forte, porque eu vinha assim, eu falava assim... Porque Deus sempre fala comigo, né? Quem tem espiritualidade desenvolvida sabe quando Deus está falando. Então, Deus falava assim comigo. Ele não é o teu inimigo. Lembra que Jesus falou que você deve orar pelos seus inimigos? Tão difícil, né? Mas é Eu necessário. falei, mas aquele narcisista, eu queria fulminar ele. Porque a raiva toma conta. A raiva tomou conta. E aí a raiva é coisa de criança também. É a criança, né? A raiva. E por a gente não entender isso, você não fica num relacionamento obrigada. Não. Por que você tá lá? Porque você não consegue se desprender Você disso. não se Você desprende. tá presa. Você tá presa, você tá na dependência. E mais uma coisa E não que é sobre aquela pessoa, Não é sobre aquela pessoa, É porque sobre você. se E ela como separar que você dele, lida com tudo isso? ela vai encontrar um narcisista pior que aquele. Porque tudo vai piorando. Vai só se repetir nas histórias, como a gente estava falando no bastidores. Vai aumentando. Tanto que a pessoa fala assim, não, eu tive um relacionamento e eu já tive relacionamento com banana. Mas por que eu atraio banana? O homem banana. Aí você não é salvadora? Olha só. Você pode atrair um homem banana também, para consertar ele. Meu Deus, isso é tudo muito forte, né? E fala fala muito sobre você se conhecer, Autoconhecimento. autoconhecimento, afirmação da sua identidade, se conhecer, saber quem é você e qual é o seu lugar no mundo, qual é o lugar que você está ocupando no mundo. Enquanto você está olhando para a família de origem, você está presa lá. Você não está ocupando seu lugar. Talvez seja por né? isso que é bíblico que diz que quando o homem casa, ele tem que deixar a casa dele, a família de origem, e viver a vida dele de adulto com a sua mulher, né? Com a sua nova família. É o que eu falo de cortar o cordão umbilical. É de cortar mesmo. E se não corta, não cresce. Você vai viver em sacrifício. Gente, eu até me perdi nas perguntas que eu fiz, porque eu acho que a gente já falou um monte aqui, ó. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que é sobre tomada de decisão, né? A gente conversou nos bastidores e você falou para mim que por muito tempo você continuou investindo na carreira de terapeuta, mesmo quando você sentia que você não tinha retorno financeiro por um bom tempo. Você ficou investindo. É sobre o estudar, a obesidade mental, né? Mas você sentia um chamado aí dentro. O que fez você não desistir disso? E o que te fez perceber que você precisava mudar de rota? Eu
fazia muitas orações, falava para Deus, Deus, por favor, tá vendo o que eu estou passando? Eu não estou conseguindo passar essa fase de fazer minha transição de carreira há 7 anos. Faz 7 anos, Senhor, que eu venho pagando mentoria, que eu venho fazendo cursos e eu não estou conseguindo. E não sai do lugar. Eu me senti, sabe como Davi e Golias? A vida é um jogo, eu entendi isso. É um jogo de videogame. Você passa por uma fase e vem outra pior. Mais difícil, mais difícil. Aí eu cheguei naquele e falei assim, eu tô chegando aqui, pai, né? Esse gigante aqui é como se fosse, no jogo da vida, você está enfrentando o poderoso chefão. É o poderoso É o poderoso chefão. Você chega naquele ponto de você falar, eu estou impotente diante dessa situação. Porque eu tentava de tudo, Adriana. E eu não conseguia nisso. fazer a transição de carreira. Eu acredito. Todos os mentores... E era uma coisa que você desejava muito fazer essa transição de carreira. Nós e conversamos não é já por falta bastante. de competência. Eu não, atendia, com certeza, eu sabia da minha capacidade, mas eu tinha alguma coisa ali, algo estava errado e eu precisava entender. Naquele momento foi 2024. Eu contratei uma mentora e eu falei, agora sim, agora vai, eu vou fazer minha transição de carreira. Fui todo feliz, eu tinha escrito um livro que se chama O Plano Original. E ali eu contei a minha história e fui mostrar para ela a minha história e que eu queria trabalhar com mulheres, ajudando a vencer a dependência emocional, aquilo que eu queria e tal. E falar sobre relacionamento. Ela olhou para mim e falou assim, mas você tem relacionamento? E eu, naquele momento, eu não tinha, né? Você sabe quando a pessoa... Te dá um balde de água fria muito grande. A criancinha voltou chorando? Sei. Eu falei, acabou a minha esperança. Eu simplesmente fechei, desliguei a câmera, porque ela jogou um balde de água em mim. E fui chorar igual a criancinha. Sim. E eu percebi um padrão. Toda vez que eu estava próxima de dar uma virada na minha vida... Próxima do seu sucesso... Próximo do sucesso, de dar uma virada, vinha alguma coisa e jogava esse balde de água gelada. E não te deixava virar a chave. Não me deixava virar a chave. Você sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um relacionamento amoroso que eu tive, antes de eu me casar, que eu tinha 19 anos. Eu tive esse namorado que foi justamente esses relâmpago, que apaixona, que fala até de casamento, Sim. tudo. Da noite pro dia, desmanchou o namoro. O mundo caiu na minha cabeça. E eu lembrei que isso estava se repetindo. De outras formas, mas estava se repetindo. De outras formas, na minha carreira, por uma coisa que aconteceu lá atrás. Falei, meu Deus... Porque não foi resolvido. Ficou lá. Falei assim, é a mesma coisa que está acontecendo agora, está repetindo. Aí Deus falou assim comigo. Eu falei para Deus que eu não queria mais, que eu ia desistir, que eu ia jogar a toalha. Aí ele falou assim para mim, eu falei assim, eu não tenho mais força. O Senhor falou assim, sou eu que renovo as forças dos cansados. Uma pregadora lá na cozinha, minha filha ouvindo, eu falava aqui na mente e ela respondia lá. Não sei como que isso aconteceu. E eu falei assim, mas eu quero trabalhar com alto impacto emocional, não tem ninguém na minha equipe. Eu quero pessoas na minha equipe. Se precisar, 119 pessoas na sua equipe. Eu vou conseguir 119 pessoas na sua equipe. Mas acontece que era o trauma dessa criança que eu precisava resolver. Sim. E que eu estava nessa criança... E eu precisava renovar a minha mente. Renovar a mente. Minha mente estava daqui de 15. Virar a chave. Estava da criancinha que ia dar errado de novo, você entendeu? Tinha um looping aqui dentro. Fora o que meu pai vivia falando para mim, que nada ia dar certo na minha vida. Então, eu tinha um programa rodando na minha mente, que nada ia dar certo, e toda vez que eu ia chegar ali, ia dar errado. Esse programa estava rodando no piloto automático. Eu falei, meu Deus, eu estou no piloto automático. Aí o Senhor falou, você precisa renovar a tua mente. Você está com a mente da criança. Eu não enxergava isso. Meu Deus, isso é muito forte. É muito forte. Eu espero que essa nossa conversa possa acender uma luz em muita gente que vai assistir. Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres nesta situação. Não consegue virar essa chave. Não virava a chave. Está presa na criança. E aí ela quer ir para o digital, ela quer ser uma empreendedora e ela não consegue porque ela fica nesse mesmo looping que você está dizendo. E foi, às vezes, alguma coisa que aconteceu lá com 15 anos. Eu atendi uma terapeuta que ela falava assim, Patrícia, eu acho que eu sempre chego atrasada nas coisas. Sempre tem uma oportunidade, eu sempre perco. Parece que eu sempre chego atrasada. Ela fala, ela tinha isso na mente. Se você tem isso na mente, isso vai repetir na sua vida. Eu atendi, primeira sessão, que eu falo que eu faço a primeira sessão, eu já descubro.
Ela tinha exatamente 15 anos, um professor. Ela tinha feito um trabalho, ela que tinha feito, o menino veio, copiou o trabalho dela, entregou primeiro o trabalho, copiou dela, pegou um xerox do trabalho dela, entregou. Quando ela foi entregar o dela, o professor falou, onde já se viu você ter feito isso, tal, não sei o quê. Como se ela tivesse feito plágio. Você tem noção disso? Você tem noção de uma coisa dessa? Aí ela falava assim, nossa, sempre chega atrasado, o outro chegou primeiro na minha frente. Ela ficou com aquilo na cabeça, ruminando isso. E a vida inteira, todas as oportunidades ela perde. Ela ia perdendo todas as oportunidades. Nunca a oportunidade é para ela. Alguém chegar o primeiro. Alguém chegou primeiro. Então, por exemplo, parental. Agora tá na moda, tá na vez. Ser uma educadora parental. Ah, mas agora passou a vez. O outro chegou na minha frente. Isso não é para mim. E ela ficava nesse looping. Que interessante. E tudo que vem lá de trás. Veio lá de trás, com 15 anos. Gente, isso é muito sério. E, Patrícia, quando que você foi para o digital, o que foi, com tudo isso que você viveu, né? Com toda essa sua história que você viveu aí, o que foi mais difícil para você quando você foi para o digital? O que você sentiu? Foi vender? Foi se posicionar? O que foi mais difícil para você? Porque o digital, ele, como a gente falou, ele é um espelho. E se a pessoa não tiver curada, ela não vai, ela também vai ficar repetindo e não vai conseguir, ela vai travar. O que foi quando você foi para o digital? Como que foi para você? O mais difícil foi nichar e colocar a minha identidade. Porque eu ficava mudando o tempo todo. Sim. Eu tinha essa sabotagem e tal, e com multipotencial, e eu não conseguia. Simplesmente. Vinha a mentora, falava, você tem que nichar, você tem que escolher. E eu estremecia, porque eu queria fazer tudo. A Patrícia, ela é uma mulher multipotencial, como eu já disse, como eu também sou. E ela tem muitos cursos, muitas formações. E o que acontece? Transborda demais. E aí, às vezes, a pessoa, ela se perde. Então, a pessoa precisa olhar para ela, se autoconhecer e falar assim, deixa eu ver o que está dando certo hoje. Eu não vou mais ficar falando disso. Eu não vou mais ficar falando daquilo. Sabe? É ir selecionando. Então, assim, quem eu sou? Terapeuta das terapeutas. Foi o que você disse para mim. Sou terapeuta das terapeutas. Você tem um monte de formação que eu sei, mas você precisa nichar. Porque quem quer fazer tudo não faz nada. E eu queria tudo, sabe, Adriana? Eu tinha muita dificuldade de nichar. Sim, eu tenho certeza disso. Mas a gente está vendo uma nova Patrícia agora aqui, né? E você usou muitas vezes aqui o termo curadora ferida, né? E isso me fez ficar repensando aqui, né, sobre isso. Me explica o que é uma curadora ferida e como que essa mulher, ela reconhece que ela é uma mulher O primeiro sinal é esse. Ela não consegue transformar a terapia dela num negócio. Ela não ganha para manter, ela não tem autonomia financeira. Ela pode ter autonomia num trabalho, como aconteceu comigo. Então, você tem um trabalho, você tira tudo desse trabalho para financiar o seu, que deveria ser um negócio de terapia. Então, esse é o sinal de que você está ferida. Veja isso, gente. Se você está aí, achando que você está trabalhando, mas que você tá igual uma ONG. Eu vou ajudar fulano. Eu vou ajudar cicrano. Porque coitado dessa pessoa. Ela é minha amiga, eu vou ajudar ela. Ela não tem condição. E essa pessoa, ela te suga porque ela vai pagar cursos para outras pessoas caríssimos, vai pagar o serviço seu para outras pessoas, mas para você não. Por quê? Porque ela te vê como essa curadora ferida. Ela vê você como a baratinha. É perfeito isso. A baratinha. Vai lá na baratinha. Quando ela não tiver dinheiro, ela vai na baratinha. A hora que ela tiver dinheiro, ela vai lá na cara. Exatamente. Entendeu? E aí você precisa aprender a valorizar o seu trabalho, o seu potencial. Porque enquanto você não se enxergar como uma verdadeira profissional, o outro também não vai te enxergar. E essa é a maior dor das terapeutas. Elas não reconhecerem o próprio valor. Então, e foi a minha dor também. Perfeito. Não reconhecer o próprio valor. Então, você aceita tudo, as migalhinhas. As migalhas. Eu comecei a despedir de cliente.
Eu comecei a falar não para aquelas coisas gratuitas. Exatamente. Porque você começou a enxergar o valor que eu tem. tenho. Ah, você pode vir aqui gratuito? Ai, sinto muito. Eu já fiz muito isso antigamente, mas hoje eu não faço mais. Exatamente, porque existe uma escala, como nós estávamos falando. Eu começo, quando eu estou começando, eu preciso de visibilidade, eu preciso ser vista. Então, é o momento de realmente você fazer uma palestra, uma conversa, alguma demonstração do seu Às produto vezes, ou do sim, seu claro, serviço, é bom, porque você está sendo vista. Isso. Aí depois você vai subindo esse degrau e vai chegar uma hora que você vai fazer a sua escolha e você vai falar: não, agora, se você precisa de mim, você precisa pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto. E o que é engraçado, aquele que não pagou, ele não vai te pagar. Então não esquece, vai. não vai. Ele já não pagou, não porque vai pagar. Ele já te conheceu. Já te conheceu lá, então... A baratinha. A baratinha, então você não vai te pagar. Essa baratinha ficou a baratinha. Metáfora. Ó, eu já tô vendo a barata metaforicamente ali. Isso, meu Deus do céu. É muito interessante isso, né? E agora a gente vai falar um pouco, né? Aliás, nós citamos o teu livro o tempo todo, A Senhora do Destino, que é totalmente a sua trajetória. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Senhora do Destino. É um método. E agora você me disse que você vai transformar isso numa pós-graduação que vai unir neurociência, espiritualidade e leis sistêmicas. Para quem é esse trabalho de verdade, Patrícia? Esse trabalho é para todas as mulheres que têm alma de terapeutas. Eu costumo atrair. Se você não é, vai ser a terapeuta, a mulher que sonha em ter uma formação como terapeuta. Por quê? Não é mais um curso. Não é para você ter mais um curso. Este método é para curar, você transformar, para depois você transformar outras vidas. Você se transforma para transformar o outro. Para transformar o outro. Então, ele não é só um curso que você vai fazer para ficar na sua coleção. A gente poderia falar, Patrícia, que mais do que um curso, ele é uma vivência. Uma Você vivência. sabe por quê? Porque você precisa viver para você fazer. Exatamente. Porque foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz. Enquanto você não se transformar, eu não acredito naquela mulher que ela não se cura, ela tem dependência emocional, vive relacionamento horrível e se coloca como mentora de autoestima. Exatamente. Eu conheço. Ela vive dependência, codependência e tá lá, sou mentora de autoestima. Gente, você tá querendo enganar quem? Ter a coragem de olhar para sua dor. Transforma primeiro a sua dor. Porque quando aconteceu isso, eu me lembrei daquela passagem que Jesus falou. Tire primeiro a trave do seu olho. A trave. Para depois você tirar o cisco do olho do irmão. Eu falei, mesmo, né, pai? Eu falei, mesmo, né, pai? Deixa eu tirar a trave aqui do meu olho. Dependência emocional eu tinha. Isso é coragem. Porque você precisa olhar para você mesmo. Eu precisei olhar para mim que eu tinha. Eu falei, não, eu confesso que eu tenho. Vou procurar ajuda. Olha, eu tenho certeza que esse método, essa pós-graduação, esse teu livro vai ajudar muita mulher que tem essa alma de terapeuta. Porque vai passar por todo esse processo. E que já tem informações e já fez. E olha, eu vou dizer, não é porque eu quero me gabar, mas eu costumo atender mulheres que já fizeram várias formações e de grandes players de mercado aí. Mas sabe qual é o problema que eu vejo? Porque eu também já fui a mulher de vários cursos, mentoria, consultoria. Não tem a vivência. A vivência não tem, porque eles não conseguem dar você esse só aprender, apoio. você tem que viver aquilo. Viver. Não adianta só saber. Eu sabia lá o diploma, um monte de diploma. É o tal do que eu você escutei lá atrás. O mundo é dos fazedores. Então, para eu ser uma boa terapeuta, eu preciso viver essa jornada. Primeiro também que eu só vou levar a minha mentorada até onde eu fui. Exatamente. Eu não posso prometer além. Não, você só pode levar o outro até onde eu fui. Então, onde eu vou te trazer? Curar a sua alma ferida, dependência emocional. A sua dificuldade de transição de carreira, curar as feridas, reprogramar a mente, que é a minha metodologia, e curar a identidade que está ferida. Eu já sei aonde que eu vou mandar as minhas alunas, as minhas mentoradas que estão travadas e eu reconhecer que elas precisam de uma ajuda que não está em mim. Entendeu? Aqui, né? A pegadinha já vai para a terapeuta, porque tem parte que eu não vou conseguir. Não, porque o ser humano é muito complexo. E eu mesmo falava, meu Deus, como que o ser humano é tão complexo? Perfeito.
tem tanta coisa aqui que a gente sozinho não consegue identificar. Não consegue. É muito complexidade o ser humano, né? Tem várias partes. É mental, emocional, física e espiritual. Deixa eu ver seu livro, Patrícia, que ela já assinou para mim nos bastidores, né? Olha aqui, gente, que linda a capa. Muito linda. Né? Senhora do Destino, a mulher que ocupa o seu lugar no mundo. Uma jornada de superação e protagonismo feminino. Eu já vou levar para eu ler esse livro, já está autografado. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. E assim, para a gente encerrar, porque se deixar a gente fica aqui a noite toda, porque é tão gostoso, tanta coisa para a gente conversar, né? Eu queria terminar, Patrícia, fazendo uma pergunta para você. Se você pudesse voltar no tempo e dar uma única orientação para a terapeuta que você foi há 10 anos, aquela que sabia muito, mas prosperava pouco, o que você diria para essa Patrícia de 10 anos atrás? Eu diria que ela deveria já lá, 10 anos atrás, ter passado pela vivência, né? Porque eu era essa mulher guerreira que não se entrega. Ela tem medo de ser cuidada por outro. Ela nega. Ela nega e ela fica, né, naquela força. E ela sempre fala assim, eu sei. Eu sei, mas ela tem uma certa arrogância. Vamos falar assim. Sim, eu vejo isso. E eu percebi também, Adriana, que isso tem a ver com a relação com a nossa mãe. Quando você tem dificuldade com a mãe, você tem dificuldade de se entregar também para uma outra mulher cuidar de você. Então, muitas querem trabalhar com mulheres, mas elas têm dificuldade de confiar no trabalho da outra mulher. Por causa desse relacionamento com a mãe. Com a mãe. Então, eu tinha essa dificuldade de me entregar num processo terapêutico. E aí você não curava, você não se curava e não conseguia curar o outro. Aí eu queria só ficar anotando, né? A aluna lá. Aluna. Então, eu ficava anotando, queria saber como que era o procedimento, como que era para aplicar. Tal. E eu não me entregava no processo. E olha que interessante, essa pergunta que eu fiz para você e essa resposta que você deu, ela não é para a Patrícia do passado, sabia? Essa resposta é para alguém que vai estar nos assistindo. Essa pessoa precisa ouvir que ela precisa passar por essa jornada. Se ela já tem a formação, se ela já tem um monte de curso, nada disso vai adiantar se você não atravessar o deserto. Fazer a trajetória, vivenciar tudo isso. Então, gente, procure autoconhecimento, procure a Patrícia que está com esse curso maravilhoso. E aí tudo vai mudar, virar essa chave para você. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a você por tanto conhecimento assim que você trouxe. Não é conhecimento. É vivência. É vivência, né? Eu sofri na pele. Sim, uma história bem contada que ela precisou passar desde a dor, né? Nós começamos com a dor dela, da infância, da criança. Ela teve que olhar para isso, perceber que ela precisava mudar, virar essa chave, ter essa coragem, tomada de decisão, coragem, persistência. Ela teve que ter muita persistência, né? Porque quantas vezes você não tentou desistir, não tá bom. E outra coisa, sempre estar aberto para novas vivências, novos conhecimentos e novas porque vivências. A gente está sempre, né, porque a gente sempre vai estar evoluindo, né? E aí, gente, o que eu levo dessa conversa de hoje é isso, é você olhar para a sua história, honrar a sua história, ver o que você precisa olhar lá do passado para resolver agora, para você prosperar. Porque não adianta pensar que você quer ir para o digital, que você quer aparecer, se você está travada em alguma coisa lá do passado. Você precisa resolver isso para você depois procurar uma mentora e a mentora vai te levar o seu sucesso digital. Né? A Patrícia sabe disso, ela está no Conecta, a gente está trabalhando tanto o digital quanto a conexão real, porque eu falo também que não adianta nada você ter a conexão digital, porque você precisa sustentar na vida real. Aquilo que eu mostro lá no digital, eu preciso
sustentar na vida real. E é por isso que o Conecta existe, para que a gente crie essas conexões, que a gente coloca lá no digital, mas que a gente possa sustentar na vida real, criar conexões verdadeiras com pessoas que têm o propósito semelhante ao nosso, que dali pode sair novas parcerias, que você pode escutar a história de um associado e você pode se enxergar nela, e você pode, às vezes, resolver conflitos do seu negócio só de estar olhando para aquela história, de você trocar uma ideia com essa pessoa, né? Então, assim, é sobre isso, gente. E essa conversa foi maravilhosa, né? Então, assim, a Patrícia é uma mulher que ela foi até o fundo de si mesma. E ela voltou, gente, com um mapa. Isso é poderosíssimo, tá? Ela foi até lá ao fundo do poço, ela aprendeu e ela voltou com um mapa. Então, é uma profissional que ela tem muito para ensinar para você que tem o desejo de ser terapeuta, que quer buscar o autoconhecimento, porque muitos terapeutas, eles se tornam terapeutas quando eles vão buscar esse autoconhecimento, né? Então, assim, se algo aqui tocou você que está nos assistindo aí, não ignore esse incômodo. Ele está te dizendo alguma coisa. Compartilha esse episódio com alguém que precisa, com uma mentora, com uma terapeuta ou com uma amiga que precisa ouvir tudo isso que a gente conversou aqui, né? E se você quer aprender a contar a sua história e vender através dela, também me procura lá no Instagram, no TikTok, Adriana Vicioli Oficial, tá? Então, eu sou a Adriana Vicioli e nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez, Patrícia, Adriana, por essa troca de experiência. Tenho certeza que vai tocar muitos corações. Eu só tenho a agradecer você por também. Esse episódio muito rico mesmo. Obrigada, Adriana, por essa oportunidade também. Para mim foi muito rico essa troca que a gente teve e que haja muitas outras. Com certeza, gente. Nós vamos ficando por aqui nesta noite. Este é o Conecta Cast e se você quer fazer parte do Conecta Club, me procura lá nas redes sociais. Até mais, gente. Tchau.